O que aconteceria se, de repente, o mundo inteiro sumisse e você se visse sozinho perante um juiz supremo, com todos os segredos da sua existência expostos? E se o seu futuro eterno dependesse de um único registro celestial? Prepare-se para uma jornada que vai abalar suas convicções e despertar sua alma. Hoje mergulharemos nos derradeiros 5 versos de Apocalipse 20, desvendando sana por sana o que aguarda no julgamento derradeiro. Abra sua mente. A realidade que se aproxima pode mudar tudo para você. O grande trono branco surge no ápice de toda a criação. Apocalipse 20, 11. Visualize um cosmos inteiro imerso em quietude absoluta. Nada mais pulsa com vida. O fluxo temporal, tal como entendemos, congela por completo. O firmamento, com seu vasto azul e nuvens etéreas, evapora. O planeta, repleto de picos elevados, mares vastos, metrópoles e impérios, some como se fosse mera ilusão. Sobrevive apenas um abismo insondável, quase inefável, como se a existência universal tivesse pausado para presenciar o instante mais grave da saga humana. Subitamente, ele emerge, um assento majestoso e imaculado, radiante, esplêndido, inédito em sua essência. Sem metais preciosos ou gemas reluzentes, mas envolto em uma claridade imaculada, vigorosa, que irradia e inunda o entorno. É uma luminosidade que não fere a visão, mas desnuda o espírito. Eis o assento do veredito supremo e uma figura o ocupa. Não resta incerteza sobre sua identidade. Ele não se anuncia verbalmente, dispensa apresentações. Sua aura é tão sagrada, tão avassaladora, que o firmamento e o globo recuam perante ele. Tudo o que é material, efêmero, se dissolve. Não existe mais cronologia, nem dimensão. Apenas ele, entronizado, aguardando em serenidade para exercer justiça. Trata-se do Senhor Onipotente, o arquiteto dos céus e da terra, o árbitro de toda a raça humana. Nenhum ruído ecoa, apenas o fardo da majestade. Nenhuma ligação, evasão ou refúgio. Não sobra escapatória. Nesse ponto, todos os olhares convergem para o assento. Cada essência, de todas as eras e linhagens, percebe que encara a veracidade mais irrefutável, o ajuste definitivo de débitos. Independentemente de ter existido na era mosaica ou no dia anterior, se foi monarca ou lavrador, célebre ou obscuro, perante o trono imaculado, a igualdade reina. O Apocalipse revela esse assento não para instilar pavor superficial, mas porque essa data é factual e inevitável para todos. Marca o ocaso de tudo o que é transitório, mas também o alvorecer de algo perene. Tudo se inicia com a manifestação do trono branco, no crepúsculo de todas as coisas. Todos os falecidos revivem para o acerto de contas. A visão perante o trono imaculado é serena, mas efêmera. De imediato, um fenômeno transcendente irrompe. Dos oceanos profundos, das entranhas terrestres, das sepulturas abandonadas, das planícies estéreis e até de recantos obliterados da memória, eles se erguem. Incontáveis almas, trilhões de indivíduos, todos os defuntos ao longo da cronologia humana ressurgem. Machos e fêmeas, jovens amadurecidos, anciãos deslembrados, guerreiros soberanos, servos, devotos, descrentes, íntegros e malévolos, nenhuma exceção. A finitude devolve seus cativos. O Sheol, o domínio dos instintos, inclusive a própria essência cósmica, se submete ao mandato divino. Assim, cada ente que já pisou na terra se posiciona ereto perante o trono branco. As escrituras são inequívocas. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Apocalipse 20, 12. Isso implica que ninguém evade esse episódio. Nenhum status hierárquico, distinção ou êxito mundano obstruirá a presença ali. E eles não jazem inertes, estão vitais, cientes, vigilantes. O invólucro físico se reconecta ao espírito, porém transmutado, imperecível, imutável. Um envoltório que transcende a mortalidade, revivido para se apresentar ao tribunal celestial. E o que mais choca, talvez seja a mudez coletiva. Cada essência intui que enfrenta um marco pivotal. Ali,
O remorso não tem vez, nem a oportunidade para transformação existencial. É o veredito. Todos se mantêm eratos, exceto um, o entronizado no branco. Consegue conceber a magnitude? Miríades de seres, todos de pé perante o Altíssimo, com olhares cravados naquele que desvelará os tomos e exporá a essência de cada trajetória. Exatamente aí, o fado de cada espírito se delineia. Não há haste para camuflagem. Não há véu para ocultar o pretérito. Todos revivem para o acerto, e o foro celestial está a ponto de se inaugurar. Os tomos se desdobram. Nenhum segredo perdura. O assento domina a cena. Os revividos persistem eretos. Alguns com expressões contraídas, outros com vistas úmidas, mas todos em taciturnidade, ansiando. Então, o desdobramento. Os tomos se revelam. Não são volumes forjados por artífices mortais, não compostos com pigmentos ou digitação. São anais perenes, preservados nos céus, compêndios de todas as jornadas humanas, e não se limitam a delitos graves ou transgressões notórias. Esses arquivos custódiam um integral. Cada sílaba emitida, cada devaneio oculto, cada propósito cardíaco, cada ocasião em que se optou pelo virtuoso ou pelo nefasto. Já refletiu sobre isso? As Escrituras afirmam em Apocalipse 20:12: abriram-se livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Sem falhas, sem lacunas, sem adulterações. Cada folha é equânime, cada pormenor preciso. O Senhor não ouvida nada. Recorda aquelas resoluções mínimas que escaparam aos olhares, a falsidade que soou inofensiva, o socorro prestado em sigilo, a súplica muda em meio ao sofrimento. Tudo consta. Agora, conceba trilhões de existências desnudadas perante o assento. Cada um contempla a sua narrativa desvelada, como se, por um lapso, cada indivíduo assistisse a um registro fílmico de sua própria saga, sem supressões, sem retoques, sem defesas. E nesse escrutínio, irrelevante o juízo alheio sobre você. Primordial o que os anais celestiais registram. Alguns desviam o olhar, outros não contêm o pranto, a humilhação, o assombro, a percepção, mas, sobretudo, a equidade. Esse não é um foro de barganhas com o magistrado. É um instante em que o santo e imaculado expõe sua verdadeira identidade. Os tomos estão expandidos e nada, rigorosamente nada, permanece velado. O tombo da vida, o registro celestial. Os volumes se desvelam, as ações se apresentam ao árbitro. Mas eis que outro compêndio é apresentado. Ele difere, não cataloga atos como os precedentes. Este é o tombo da vida. As Escrituras declaram: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Apocalipse 20:12. Este não narra suas façanhas, ele indica sua essência, ou, precisamente, sua pertença. No tomo da vida não se listam méritos. Não figuram os carismáticos, os autoproclamados virtuosos, os idolatrados, os detentores de aplausos ou admiradores. Constam ali os nomes dos que se renderam genuinamente ao Senhor. Indivíduos que aceitaram Jesus Cristo como soberano e redentor. Seres remodelados pela misericórdia, não por méritos. Nota a distinção? Os demais volumes exibem suas condutas, mas este revela se seu nome reside no âmago divino. E o mais assombroso, esse tomo não transborda de preceitos, mas de identidades. Identidades ordinárias, eclipsadas no mundo, de almas que transitaram pela existência com humildade, mas com convicção. Seres resgatados não por merecimento, mas por um dia clamarem: Mestre, eu dependo de vós, inscreva minha identidade. Enquanto os mensageiros celestiais perscrutam o tombo da vida, os pulsos aceleram. Uma identidade é buscada. Estará presente? Se afirmativo, o Espírito jubila. A redenção se assegura. A perpetuidade com o Senhor se confirma.
Se negativo, o rumo diverge. Pois o tomo da vida é o único atestado válido nesse escrutínio. Sem a inscrição, inexiste recurso. Sem ela, a essência se extravia. Já ponderou nisso? De todos os certificados que se pode possuir, identidade, carteira, credenciais, títulos, nenhum vale perante o trono imaculado. Apenas uma identidade nesse tomo altera o curso. E o Senhor não se ilude. Quem se doou de coração, consta. Quem simulou devoção pode ter acumulado méritos, mas a identidade ausenta. Esse é o ápice mais crucial da perpetuidade. O tomo da vida se expande e o árbitro está prestes a decretar as sentenças. Escrutinados conforme as ações, individualmente. A ambientação persiste perante o trono branco, com miríades de almas, volumes expandidos, e agora inicia o clímax mais veemente, o escrutínio pessoal. As Escrituras afirmam: e foram julgados um por um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. Atente para um por um, não coletivamente, não por clã, credo ou herança. É íntimo. Cada indivíduo, cada essência será avaliado conforme sua vivência, não só pelo executado, mas pelo intento subjacente. Pois o Senhor não observa meras condutas, Ele sonda impulsos, examina o cerne por trás de cada eleição, postura e negligência. Já fantasiou ver sua trajetória inteira desfilando ante você, como um volume declamado em alto som? As expressões inauditas, os devaneios ignorados, as chances de absolver, afagar, evoluir que você repudiou, ou as que abraçou com confiança apesar da aflição, nada escapa. Todo o perpetrado se manifesta, e o mais estonteante, cada ser recebe avaliação equânime. O Senhor não é parcial, não amplifica nem negligencia, não sentencia por fachada, renome, estigma ou prestígio. Ele sentencia com autenticidade. Para certos, esse será o episódio mais atormentador da eternidade. Constatar que existiram egoisticamente, que fingiram crença, que velaram faltas e agora tudo se expõe. Mas para outros, o mais sublime, perceber que, apesar das quedas, optaram pela jornada com o Senhor. Mesmo tombando, reergueram-se, mesmo débeis, confiaram, e suas condutas agora atestam perante o assento. Pois as ações não redimem, mas validam quem foi redimido. Não basta proclamar: eu confio. Se as eleições contradiziam, o Senhor interpreta as ações como frutos da convicção autêntica. E quem existiu para deleitá-lo, ainda que em modéstia, sem destaque, será exaltado nessa data. O escrutínio é individual e o conteúdo dos volumes ditará o fado. A finitude e o Sheol são aniquilados. O escrutínio prossegue. Uma por uma, as essências confrontam a veracidade. Mas então, um evento monumental e irrevogável se desenrola. As Escrituras declaram: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. Contemple isso brevemente. A finitude expelida, o Sheol subjugado. Essas duas potências que regeram o orbe por milênios, que semearam pavor, pranto, cisão, terror, que aparentavam invulneráveis, agora sucumbem perante o trono branco. O Senhor não meramente sentencia humanos, Ele conclui a epopeia do malefício. A finitude que ceifou trilhões desde o primórdio perde o domínio. Ela invadiu a obra divina, sequela da transgressão, mas agora perece. E o Sheol, o domínio dos extintos onde aguardavam, também se extingue. Pois não mais se requer túmulo nem espera. Tudo se torna perene. Tudo se resolve. E o paradeiro final desses adversários é idêntico, o lago flamejante. Esse lago transcende metáforas. As Escrituras o descrevem como um sítio da segunda extinção, uma realidade apartada perpetuamente da aula divina. Um domínio de percepção, agonia e remorso infindável. Mas atente, esse sítio não se destinava aos mortais.
Jesus afirmou em Mateus 25:41 que o lago flamejante se preparou para o adversário e seus emissários. Contudo, quem recusa a existência, a misericórdia, o Senhor, trilha o mesmo rumo. Por isso esse episódio é tão épico. O Senhor erradica a finitude, pulveriza o Sheol, suprime tudo que maculou a criação, e o remanescente é perpetuidade para os inscritos no tombo da vida. Uma perpetuidade ao seu lado. Para os repudiadores, uma perpetuidade isolada dele. E isso nos conduz ao subsequente e mais pungente episódio, a segunda extinção, o fado dos não listados. Após o escrutínio pessoal, após a exposição das ações, após a expansão do tomo da vida, chega um instante do decreto irrevogável. E as Escrituras de modo incisivo asseveram: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. Essa noção de segunda extinção porta um gravame eterno. A inicial é a que todos conhecem, o perecimento corporal. Dolorosa, sim, mas não terminal. A segunda, essa sim, é absoluta. Não aniquila o invólucro, mas isola o Espírito do Senhor indefinidamente. As Escrituras aludem a algo perene, consciente e irremediável. O lago flamejante não implica obliteração. É segredação total da aura divina. Recorda aquela vazio interior que muitos experimentam, aquela angústia espiritual? Imagine-a amplificada, sem a essência do Espírito Santo, sem perspectiva, sem claridade, sem serenidade, eternamente. Essa é a segunda extinção. Não punição desmedida, é a repercussão precisa de uma trajetória distante do Senhor. Não foi o desejo divino para a humanidade, foi a escolha humana de existir sem Ele. E agora o Senhor apenas ratifica: você rejeitou minha companhia? Agora prosseguirá assim, para sempre. É severo, é aflitivo, mas equânime. E talvez essa seja a fração mais opressiva de toda a crônica em Apocalipse 20. Pois agora inexistem súplicas, nem janelas para a contrição. Quem não consta no tombo da vida enfrentará a segunda extinção. Enquanto os resgatados desfrutam perpetuamente com o Mestre, os extraviados permanecerão apartados dele no lago flamejante, indefinidamente. Não há meio termo nem zona intermediária, apenas dois rumos. E é exatamente isso que torna o verso subsequente tão assertivo, tão conclusivo, tão arrebatador. O decreto irrevogável, paraíso ou abismo. Chega ao ápice da veracidade inabalável. O trono branco se erige firme e altivo, emblema supremo da retidão celestial. As Escrituras proclamam com nitidez irrefutável: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. Sem ambiguidades, sem pretextos, eis o decreto definitivo. Quem possui identidade no tomo da vida, adentra a perpetuidade com o Senhor. Quem carece dela, encara o lago flamejante, a segunda extinção, o isolamento eterno. Contemple a gravidade. Seu porvir perene reside nesse escrutínio. Você pode, até o presente, ter desdenhado essa realidade. Pode ter existido crendo na infinitude temporal, na perene oportunidade. Mas o dia do veredito virá para todos, sem ressalvas. Nós todos nos apresentaremos perante o trono branco, no mais grandioso foro de todas as eras. E então, o que distinguirá? Não opulência, autoridade, nem notoriedade. Não o acumulado terrenal, nem mesmo suas crenças. Apenas se sua identidade consta nesse tomo. Se sim, desfrutará de uma perpetuidade de tranquilidade, êxtase, união com o Senhor, infinda. Se não, será projetado no lago flamejante, sítio de tormento e segregação, onde a expectativa se extingue. Esse é o episódio que todo cerne deveria ruminar. Mas eis a luz de esperança. O Senhor anseia que ninguém se perca. Ele concedeu uma via pela misericórdia e convicção.
A eleição cabe a você. O tomo de sua jornada se compõe agora. Você pode suplicar ao Senhor para gravar sua identidade ali, para ser enumerado entre os resgatados. Assim, quando o trono branco se manifestar, sua essência estará apta para a perpetuidade. Esse é o dia do veredito supremo, o instante em que todos nos posicionaremos perante o trono branco para escutar o decreto irrevogável. Recorde, o que delineia nosso fado eterno não são posses nem posição, mas se nossa identidade reside no tomo da vida. Se essa revelação agitou seu interior, se você percebeu a premência dessa realidade, não postergue. Medite, procure o Senhor e opte pela trilha da existência. E para prosseguir absorvendo materiais que tocam diretamente o espírito e a essência, assine o canal imediatamente. Compartilhe nos comentários o que despertou em você, ou qualquer questionamento, e ative as notificações para não perder os conteúdos vindouros. Sua interação é essencial para disseminar essa visão a mais almas. Gratidão por acompanhar e que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre você e seus entes queridos.